Eu saúdo você que está vendo esse vídeo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa lhe abençoar ricamente. Hoje eu vou falar sobre dinossauros. E o dinossauros sobre uma perspectiva, sobre uma visão bíblica, sobre a Bíblia Sagrada. E dessa perspectiva bíblica da Sagrada Escritura, os dinossauros não existe, ou seja, não há espaço para a existência dos dinossauros. Pelo menos há um grande silêncio sobre isso. E eu vou demonstrar para vocês diante da Bíblia, ok? Ah, mas a ciência fala que existe, está comprovado pela ciência que existe o dinossauro. Ok, isso aí é com a ciência, ok? O meu compromisso é com a Bíblia Sagrada. Diante da Bíblia, eu vou demonstrar que não existiram os dinossauros, ou pelo menos há um grande silêncio, ok? Porque quem escreveu Gênesis na Bíblia foi Moisés. E se você pegar quando Deus criou Adão até Moisés, existe um espaço de tempo de 2.500 anos. 25 séculos, ou seja, 2 milênios e meio. Então, nesse espaço de tempo, ou seja, 2.500 anos, foi quando Moisés recebeu essa revelação de Deus. Ou seja, Moisés não vivenciou, não estava lá no Gênesis, ok? E como é que ele teve essa revelação? É que ele ficou 40 dias e 40 noites conversando com Deus lá no Monte Sinai, no Monte Horebe. E depois passou mais 40 dias e 40 noites orando, conversando com Deus, porque conversar é orar, orar é conversar. E ele estava falando com Deus, Moisés. Então, durante um espaço de 80 dias, 80 noites, ele ficou conversando, orando com Deus. E, evidentemente, deve ter despertado a curiosidade de Moisés nesse tempo todinho. Deve ter perguntado a Deus como é que foi que surgiu a criação do ser humano, como foi o início do mundo. E Deus revelou a Moisés. Só que no período que ele estava lá de 80 dias, 80 noites, ele não escreveu o Gênesis. Ele só teve a revelação. Ele só foi escrever esse Gênesis, né, quando ele desceu do monte e passou os 40 anos vagando pelo deserto com o povo de Israel. Nesse período é que ele escreveu o Gênesis e outros livros, ok? Então, Moisés não vivenciou o Gênesis, ele teve uma revelação. E a primeira subida de Moisés foi em Deuteronômio 9:9. Já a segunda subida foi em 9:18. Um detalhe, sem comer pão e nem beber água, em total jejum. Aí é um fato curioso, é uma questão de lógica. Em Êxodo 3:5, Deus falou a Moisés: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, que foi na primeira manifestação que Deus fez a Moisés, lá na sarça. Deus mandou que Moisés tirasse os sapatos, andar descalço, porque ali é terra santa. Então, se é uma questão de lógica, se ele ficou 80 dias, 80 noites sem comer pão, sem tomar água, eventualmente, logicamente, não urinou e nem defecou lá no monte. Ou seja, quando Moisés estava lá em cima falando com Deus, ele ficou sem comer e sem tomar água, olha só. Deus supriu tudo. Eventualmente não defecou e nem urinou. Porque se Êxodo 3:5, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Imagina ele fazer isso lá no céu. Se ele tinha que tirar o sapato, imagina que ele ia fazer isso. Não fez. Deus proveu de tudo, que não deu vontade dele fazer isso, né? Então, nós vamos ler a criação dos céus e da terra, de tudo que nele existe. Gênesis capítulo 1, logo no início da Bíblia, que é o do Antigo Testamento. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no nosso universo, o nosso planeta, o nosso sistema solar, Deus tinha criado já os céus e a terra.
Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra não tinha esse formato que nós conhecemos hoje. Ela não tinha esse formato. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, a terra, ela era envolta de água. Se hoje os cientistas dizem que aqui deveria ser chamado de planeta Terra, deveria ser chamado de planeta Água, porque nós temos 2/3 de águas e só 1/3 que é a terra seca. Imagine no Gênesis, na criação, só existia água, não existia terra seca. E é um detalhe, total escuridão. E todos nós sabemos que para a existência humana, animal, dos vegetais, tem que ter a luz solar, a luz da lua. Sem essa luz, não há vida. Não há vegetação, não há árvores, não há animais, não há humanos. Então, no início, a terra era sem forma e vazia e havia trevas, ou seja, total escuridão. Então, como é que os dinossauros poderiam viver aqui na Terra, né, se não havia luz? Não havendo luz, não tinha os vegetais para eles se alimentarem, se eles fossem vegetarianos. Não haveria animais para eles se alimentarem, como canibais, carnívoros. Então, os dinossauros não iam ter nenhuma fonte de alimentação. E iam estar 24 horas do dia submersos na água. Porque eles não teriam terra seca para se secar e se esquentar com o sol, né? Porque nós sabemos que o sol tem muitos nutrientes que traz a vida, né? Então, não só a luz do sol durante o dia, como a lua de noite. Nós precisamos da luz, porque sem luz não há vida. E aqui, né, está uma analogia que Jesus é a luz do mundo. Se você tem Jesus, você está iluminado, você tem luz, você tem vida. Agora, se você não tem Jesus, está em total escuridão, né? Sem vida. Vida espiritual. Porque às vezes você pode ter vida física, mas não tem vida espiritual. O bom é que você tenha vida física e vida espiritual. Comunhão com Deus. Então, reforçando que não existia luz, que no versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz. E houve luz. Se ele disse haja luz, é porque não havia luz. Era trevas. E a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Só há escuridão porque não há luz. Quando a luz chega, acaba a escuridão. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Então, até quando o sol se põe, diminui a claridade, né? Fica apenas um pouco de luz, que é da lua. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Versículo 9 do capítulo 1. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Ou seja, não existia a parte seca, que é 1/3 da nossa terra, porque 2/3 é de água. Mas antes era 3/3 total água em toda a face da terra. E só foi aparecer a parte seca já no versículo 9. E apareça a porção seca, que é 1/3 que nós temos hoje. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Verso 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera,
que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Ou seja, para a terra produzir, ela tinha que estar seca e tem que ter luz, luz solar, luz da lua, né? Versículo 14, diz Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 20, e disse Deus, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Ou seja, se Deus não tivesse criado a porção seca, nem as aves existiriam, porque elas teriam alguma hora, elas vão ter que pousar, ela não fica o tempo todo voando, é só alguns minutos, algumas horas no máximo, mas ela tem que estar em terra seca, as aves. Então por isso que eu digo que é muito difícil diante da Bíblia a existência dos dinossauros, porque tinha que ter terra seca, vegetação, né, e luz solar e a luz da lua para eles poderem viver, para poder ter a vegetação, para eles se alimentarem dos vegetais, dos frutos das árvores, como também dos animais, né, se alimentarem deles, né? Então não iria existir diante da Bíblia nada disso, porque era tudo coberto por água, tipo de dilúvio, então não tinha terra seca, ok? Não tinha como eles sobreviverem, os dinossauros, milhões e milhões de anos debaixo d'água. E nós vemos, pelo menos que a gente vê na televisão, nos filmes, que os dinossauros o tempo todo, a maioria deles era em terra seca que eles viviam, não era dentro d'água. Tinha uns que viviam dentro d'água, mas a maioria, e mesmo esses que viviam d'água, tinham que vir para a terra seca também. Tipo o jacaré, passa o tempo todo na água, mas tem uma hora que o jacaré tem que se secar na terra, ok? Pegar a luz solar. Versículo 20, disse Deus, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21, Deus criou as grandes baleias, né, os monstros marinhos, né, que isso na verdade são monstros. Se hoje as baleias são grandes, imagine no início da criação, deveria ser tamanhos maiores, né? E todo réptil de alma vivente, né, seres viventes que se arrastam, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 24, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Ou seja, Deus criou os animais, as árvores, para mantimento do ser humano. Então, antes de Deus criar o ser humano, ele teve que providenciar o meio de sustento dele. E o meio do sustento dele seria o quê? As frutas, verduras, carne de boi, leite da vaca, né? A galinha, os ovos. Então, tudo isso era para mantimento. Então, tudo isso foi criado para o ser humano, que é a obra-prima de Deus, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então,
os animais e a vegetação não foram criadas à imagem e semelhança de Deus, foi o ser humano. Então, isso aí foi para sustento dele. Deus disse: sujeitai-a, dominai-a. Só que Adão pecou, né? Perdeu um pouco do domínio, da sujeição dessas coisas, né? Aí as pessoas às vezes perguntam: e o Leviatã, que a Bíblia fala do Leviatã, não é um dinossauro? Não, o Leviatã, a serpente, né, o dragão, são nomes atribuídos ao diabo, né? E são metáforas usadas para se referir aos inimigos de Deus e do seu povo. Portanto, o Leviatã é um animal, monstro ou símbolo mitológico, usados para representar as forças do mal, que usam poderes humanos e políticos para perseguir o povo de Deus e a Bíblia Sagrada. Então, na verdade, o Leviatã é uma serpente híbrida. Ela é serpente em forma de dragão. Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o Leviatã, ele personifica o mal, e não tem nada a ver com os dinossauros, pois o Leviatã é espiritual, enquanto os dinossauros são de carne e ossos, ok? E existe uma corrente teológica, inclusive até apareceu numa novela, a possível destruição dos dinossauros, que lá no céu houve uma rebelião e 1/3 dos anjos foi atirados na terra, e que esses anjos caídos, 1/3, caíram em cima dos dinossauros e mataram. Essa teoria biblicamente não pode ser comprovada, fundamentada, não tem lógica. Por quê? Porque os seres angelicais, os anjos caídos, né, eles são espirituais, eles não têm carne e osso. Então, se ele caísse em cima do dinossauro, nenhum impacto causaria, porque essa bola de fogo que eles caíram de lá, né, que foi em cima dos dinossauros, por isso que matou eles, e queimou toda a vegetação, não procede, porque eles são espirituais, não são físicos, não tem carne e osso. Os dinossauros, sim, tem carne e osso. Então, se caísse em cima, não ia fazer efeito nenhum. Você se lembra que na Bíblia, o gadareno, Jesus, quando libertou eles, pediu: Senhor, nos permite entrar nos porcos. Foram quase 12.000 porcos mortos, ou seja, e o nome dos demônios que estavam lá eram tantos que era chamado de legião. E uma legião romana são 6.000 soldados. Então, no mínimo 2.000 anjos caídos habitando no corpo do gadareno. Ou talvez até 6.000, né? Já que uma legião são 6.000 soldados romanos, né? Como é que pode 2.000 anjos caindo habitando dentro de um ser humano? Porque são espirituais, eles não são de carne e osso, né? Então, o fogo, que se eventualmente caiu, não ia ter impacto nenhum na natureza. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, é uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, ou seja, Moisés viu aquela sarça pegar fogo, sentia a temperatura, o calor, mas ele via pegando fogo, calor, e não pegava fogo a árvore, as folhas, porque era um fogo espiritual. Então, essa teoria que os anjos caídos, quando desceram lá com forma de fogo, foram queimados, caíram em cima dos dinossauros e mataram eles, e queimaram
as florestas, a vegetação, não procede, porque são espirituais, não iam pegar fogo, ok? Bom, cientificamente é uma coisa, eu estou falando biblicamente, e não há espaço para dinossauros. Bom, essa é a minha visão. Que Deus abençoe a você que está assistindo esse vídeo, a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um evangelista compartilhando esse vídeo e, se puder, faça algum comentário nesse vídeo. Mais uma vez, que Deus lhe abençoe com toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Valeu, um abraço.